Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Informações importantes. Temos aí o Maicon aí do Corinthians, né? Que o negócio tá pegando fogo. Deu uma confusão lá no Corinthians, estão preocupados. O Flamengo fez a oferta pesada aí pra tirar o volante aí do Corinthians. O Tite pediu bastante, só que o problema é o prazo, muito curto. Só tem 48 horas para o Flamengo resolver isso, tá bom? É muito complicado essa negociação. Tem também o Vene Casagrande trazendo informações importantes do Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SBT Sport e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Da Taça Guanabara, o rubro-negro vai encarar o Fluminense na semifinal do Carioca, com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais em uma reedição da última decisão do Campeonato Carioca. Eu quero saber se você comemorou ou não, porque todo mundo diz que não liga. Mas eu, do caminho do meu carro até aqui, eu fui zoada. Eu sou campeão da Taça Guanabara e você, Fernanda, da Taça Rio? Quem diz que não liga? Muita gente. Não, eu quero saber quem não liga. Sabe Todo por quê? mundo liga, não é? Eu penso o seguinte, inclusive tem que gritar sim, é campeão. É isso aí. Claro que tem que gritar. Óbvio, você não tem que varar a noite comemorando o título da Taça Guanabara. Mas quem também comemora, tá bom. Tem gente que gosta de varar a noite. No ano passado, quando o Flamengo perdeu o título, entrou na conta de derrota, perdeu um título. Verdade. E aí o Fernando Diniz ganhou, todo mundo falou assim, o primeiro título do técnico Fernando Diniz. É título. Óbvio, o investimento que o Flamengo faz para a temporada não tem que apenas ganhar a Taça Guanabara. Pode ser apenas um aperitivo aí pelo que vem no ano. Mas eu acho que tem que comemorar sim. Repito, não é para você varar a noite, gritar campeão a noite inteira pela Taça Guanabara. Mas se tinha título ali, se tinha taça ali para comemorar, comemore. E eu acho que além da comemoração, você tem que comemorar o desempenho do Flamengo. É isso que eu ia falar. O técnico Tite, ele tá sem tomar gol no Campeonato Carioca. E assim, quando a gente fala assim, o Rossi está há quase 800 minutos sem sofrer um gol, não é por conta do Rossi. Porque se a gente for parar e analisar, o Rossi ele não faz muitas defesas. Além de não tomar gol, o Flamengo não está dando chance aos adversários. A verdade é essa. O sistema defensivo do Flamengo foi ajustado, algo que foi dor de cabeça na temporada passada inteira, inclusive na reta final, quando o Tite havia chegado, o Flamengo tomava gol de todo mundo. O Flamengo tomou 3 gols do Maringá. Então, assim, esse ano, eu acho que não é comemorar o título da Taça Guanabara, é comemorar como ganhou. E o Flamengo hoje ele tem a cara. A gente sabe que hoje tem o dedo do Tite ali. Como o Tite joga. O Tite hoje ele conseguiu arrumar o Flamengo. O Flamengo joga de maneira certinha. Vai ser campeão? Isso a gente não sabe, não tem como ter certeza. Mas o torcedor rubro-negro ele pode ficar extremamente tranquilo que o Flamengo vai brigar por todos os títulos na temporada jogando dessa maneira. E assim, e além disso, ô Pedrosa, além de já ter encontrado seu bom futebol, que foi isso que o Tite fez, é um time que se reforçou para a temporada e vem mais uma vez a expectativa alta do torcedor. Ainda mais agora com uma organização emocional e tática. Não tem elenco melhor do que o Flamengo no Brasil. Isso é fato. E nem na América do Sul. Isso é fato. Sai o Everton Cebolinha, entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Sai a Arrascaeta, entra o De La Cruz. Na direita é Luiz Araújo, pode jogar o De La Cruz. Enfim, é um leque de opções. Pulgar, Gerson, é muita gente boa. E aí você tinha que fazer o quê? Aproveitar esse material humano. Coisa que nenhum técnico no ano passado conseguiu fazer. Muito pelo contrário. O ano passado do Flamengo, eu posso falar aqui tranquilo. Foi vergonha, vexame. Um time que tem mais de 30 milhões de investimento e não ganha título, é vergonha, por tudo que o Flamengo passou. Agora, nessa temporada, e a gente vem falando isso desde o momento que o Tite chegou, o Flamengo conseguiu acertar pela primeira vez no quê? Ele foi no óbvio. O que era o óbvio? O melhor técnico. Quem é o melhor técnico? É o Tite. Qual é o melhor time? É o Flamengo. O que vai acontecer? Dificilmente esse time não vai dar liga. E o que está acontecendo nessa temporada é justamente tudo que a gente já esperava. E aí a gente tem que destacar alguns pontos positivos, por exemplo, o que o Pedro está fazendo nessa temporada. Inclusive aquilo que eu reclamava muito da pressão pós-perda dele, da forma como ele não conseguia acompanhar o balanço, o gol dele, que é muito bonito, pelo toque de classe dele, o lençol e tudo mais, mas o importante daquele gol ali foi ele ter conseguido ter a leitura e roubar a bola do Madureira. E quando ele rouba a bola do Madureira, ele consegue fazer o que ele fez com a qualidade técnica. Então é muita gente boa junto. O Flamengo é o melhor time do Brasil em relação a elenco. Vene, e tem um ponto importante. Inclusive, a gente tem que ficar de olho aqui, porque o próximo Foot Crush vai ser Carolino e Caroline. Uma dupla afiada no mundo da bola. Até gol de falta esse cara tá fazendo. Estava brilhando, não sei o quê, E foi mó golaço de falta, mó golaço. Foi um presente pro Zico, né? Cara, não tem, é verdade, porque Presente foi na do Zico. véspera do aniversário do Zico.
assim, vive um momento super especial. A gente brinca sobre o relacionamento dele. É o Léo Pereira, pra quem não sabe. Ele começou a namorar a Caroline ou Carolina? Carolina. Carolina. Ele começou a namorar e o Olha, ele tirou uma bola em cima da linha contra o Vasco, deu um empate pro Flamengo. Ele Gol tirou contra o duas, né? Botafogo. Ele fez um gol contra o Botafogo no último lance. Inclusive, ele foi o melhor em campo contra o Vasco e contra o Botafogo. Foi o melhor em campo, Melhor em com campo. tudo com a Carolina lá. E ele fez um gol de falta no dia do aniversário do Zico. Na véspera do aniversário. Na véspera, Na é. véspera do aniversário, um presente pro Zico. E foi um golaço de falta. Isso não é por acaso. O Léo Pereira, ele vem treinando isso bastante. Tá lá no Ninho do Urubu. Além Ele treina dele, quem falta. mais? De la Cruz. De la Cruz também cobra muito bem no dia a dia ali no Ninho do Urubu. O Pulgar também é outro forte candidato a ser um cobrador de falta. E foi um golaço, de fato, assim. Estamos falando de um Léo Pereira. Tudo bem, o Flamengo acabou de investir 8 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele não chega para ser titular. Hoje eu não colocaria o Léo Ortiz Você pra vai ser falar titular. de Léo Ortiz? Não, eu só tô querendo mencionar... Porque o João Kleber vai te ligar. Justo. Tá? Eu só quero mencionar o seguinte, não é porque o Léo Ortiz chegou que o Léo Pereira tem que sair, muito pelo contrário. Inclusive, muita gente esperava que o Léo Pereira fosse ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Então, vive um momento super especial o Léo Pereira, parabéns para ele, está desempenhando um baita futebol, o melhor momento dele desde quando ele chegou ao Flamengo, sem sombra de dúvida. Daqui a pouco o Vene Casagrande vai falar sobre outro Léo. Não sei se está apaixonado ou não, também não é da nossa conta, ao menos que ele queira contar, que é o Léo Ortiz. Graças a Deus. Não vai jogar com o Red Bull, já tá vindo pro Flamengo. Espera que o Vene vai contar todos os detalhes dessa negociação. E também tem drone de Pedrosa. É Venedrosa? É. Do Vasco? É. Drone Venedrosa. Aqui, ó, Gabigol precisa arrumar uma namorada também. Olha, eu ia comentar, não deu tempo. Mas assim, a gente brinca, gente. Mas é sério, isso faz diferença, Isso faz cara. diferença. Claro que faz. E Faz o Léo diferença. Pereira era uma figura conhecida na noite noturna do Rio de Janeiro. Era, eu mesma... Na noite carioca. Na noite carioca, desculpa. Isso não é fofoca, não, mas de fato isso acontecia. E é óbvio que isso faz a diferença, Faz gente. total diferença. Não sejamos hipócritas. Eu já encontrei Léo Pereira numa noite carioca, estava com peção. Tirei uma foto e mandei para Vene Luiz. Só que Vene Luiz é um cara Não sou que não se envolve com isso. Isso aí, ó. Então, jogadores, não tenham esse medo de Vene Luiz, tá? É. Ele guardou esse segredo a 7 chaves. Mas, realmente, ele era um cara que gostava de passear. Né? Eu gostava de passear, o Normal. Pedrosa. O Pedrosa gostava também. Gostava. É. Eu gosto. É, Eu mas- gosto, porque eu não tô morto. Entendeu? Mas Quem fica parado é poste. Ou quem fica em casa é sofá. Pô, Entendeu? Eu não tô prazer, morto. sofá. Olha só, tem 2 drones. O primeiro é o Léo Olha Ortiz. só, tem intervalo? Eu não vai sei ter intervalo por quê. ainda? Vai ter, sempre tem, né? Então, Graças a Deus. segura o meu drone pra depois do intervalo. É mesmo? É, porque eu tenho que fazer uma ligação. Ah, uma ligação. Então você vem com o Léo Ortiz primeiro. Vamos lá, Léo Ortiz. Enfim, a novela acabou, o jogador já assinou o contrato, vai ser aquilo que a gente mencionou na semana passada, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros de maneira fixa ao Red Bull Bragantino e 1 milhão de euros em metas, mas são metas não para o atleta, são metas para o Flamengo. Se o Flamengo for campeão de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino ganha esse 1 milhão de euros aí. Então, um jogador que o Flamengo pode investir 8 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais para ter esse atleta. Lembrando que o atleta fez um esforço absurdo, não só na base da conversa com o Red Bull Bragantino para poder se transferir. O atleta abriu mão de 25% que poderia receber e passou para o Red Bull Bragantino. No fim das contas, o Bragantino até tentou fazer com que ele entrasse em campo contra o Botafogo, só que o próprio jogador bateu o pé. Graças a Deus. Falou, gente, olha só, não faz nenhum aí. sentido. Eu fui profissional esse tempo todo durante essa negociação. Agora não faz o menor sentido eu entrar em campo contra o Botafogo, sendo que eu já estou vendido. E aí ele está fazendo a mudança dele, está preparando toda a mudança dele. Chega ao Rio de Janeiro entre amanhã e quarta-feira, ainda não está definido. Mas, enfim, já é jogador do Flamengo, contrato até 2028, um baita reforço, mas repito, para aqueles que acham que chega para ser titular, na minha opinião, não. Ele tem nível para se tornar titular. Mas hoje Claro. o titular, na minha opinião, é Léo Pereira, sem sombra de dúvida. E aí vai ter que arrumar uma Carolina, né? Olha aqui, você aí que é botafoguense fala, mas que desespero todo é esse, Fernanda, que você tava desse Léo Ortiz não jogar? Gente,
O bichinho entrou contra o Vasco e fez o gol lá no ano passado, deixou o Vasco na zona de rebaixamento. Desesperado. 20 minutos que ficou o Vasco na Série B. Sim. Até o Vasco virar o jogo. E no jogo do Red Bull, em que se classificou para essa terceira fase da Libertadores, o Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha. Ele é um grande jogador, Pedrosa. Zagueiraço. Potencial para a seleção brasileira, sem dúvida alguma. Jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. É um cara que tem boa saída de bola, um excelente jogo aéreo. Encaixa perfeitamente no jogo do Flamengo. Concordo com o Venete que ele vem para brigar por posição, mas a gente sabe também que problemas acontecem o tempo inteiro. O zagueiro toma cartão o tempo inteiro. Então, suspensão acontece quando você tem 3 jogadores do nível de Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, além do próprio Davi Luiz também, que é um grande zagueiro. O Flamengo aí tá muito bem servido nessa posição. Para falar dessas semifinais de Campeonato Carioca, meu amigo. Tudo beijo bem, Glaucia? Um beijo pra você, Boa. Abraço aí pro Renato, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Talvez todo mundo esperasse um Fla-Flu pela 5ª vez consecutiva na final do Campeonato Carioca, né? Os 2 últimos campeões da Libertadores, essa força que tem demonstrado aí nos últimos anos no futebol nacional, internacional também, mas o Fluminense acabou derrotado ontem pelo Botafogo, 4-2, equipes reservas. O Flamengo fez a sua parte no sábado, campeão da Taça Guanabara, venceu tranquilamente o Madureira, foi lá para o primeiro lugar, se estabeleceu, estava tranquilo, e aí esse encontro foi antecipado, vai ser no sábado no Maracanã, confronto Fla-Flu. Então fica esse confronto marcado para os 2 próximos fins de semana para definir quem vai avançar, né? Quem vai seguir aí pelo 5º ano consecutivo como finalista do Campeonato Carioca, porque os 2 clubes se encontraram em 2020, 2021, 22 e 23. Os 2 primeiros anos deu Flamengo, os 2 últimos anos deu Fluminense, então fica a expectativa desse confronto. O Flamengo muito bem, 27 pontos que fez nessa Taça Guanabara, a 24ª vez que levantou o troféu na sua história, 23 gols marcados e apenas 1 sofrido em toda a Taça Guanabara, e foi com a equipe sub-20 contra o Nova Iguaçu. Então o elenco principal não sofreu gols nessa Taça Guanabara, então vem muito bem, uma equipe muito sólida do Tite, e ainda vai ganhar um reforço aí essa semana. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou até o acordo pelo Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo ganhando reforço, tem a semana para treinar, vai muito bem. Fluminense, por sua vez, conquistou a Recopa, e o Diniz optou por colocar reservas basicamente para essa partida contra o Botafogo. Algumas críticas de alguns torcedores por isso, porque o Fluminense acabou superado na tabela por Nova Iguaçu e também pelo Vasco, que venceram seus jogos. Então o Fluminense caiu para 4º lugar, ficou ali com 21 pontos. E aí vai ter que enfrentar o Flamengo sem o André, que foi expulso no primeiro jogo, então não vai ter o volante muito importante no primeiro jogo, e vai ter a desvantagem, digamos assim, porque a vantagem está do lado rubro-negro. O Flamengo joga por 2 empates ou 2 resultados iguais. O Flamengo pode perder um jogo por 1-0 e ganhar o outro por 1 gol de diferença, que avança a final do Campeonato Carioca. Então vai ser interessante esse confronto de irmãos ali, como a gente diz aqui no futebol carioca, né? Fla e Flu, semifinal, que se esperava, claro, ser uma final do Campeonato Carioca. Glaucia. Boa, Pedro Henrique Torre trazendo as informações desta semi do Carioca. Beijo pro William que deixou o cafezinho aqui, já tomei meu cafezinho, tranquilo pra gente seguir nosso Sport Center. Então coloca aí na tela estes confrontos. Renato Rodrigues, como muito bem pontuou aí o Pedro, já na semi esse encontro, este Fla-Flu, coisa que esperada para uma decisão, mas assim ficou essa semifinal de Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu aí como grande surpresa na parada. É isso, a gente já tem essa semifinal grandona, né, de Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Um Flamengo que continua defensivamente mostrando uma consistência muito grande, né, o time está muito ajustado, vem crescendo, cada vez mais com a cara do seu treinador, a gente vê o tal do equilíbrio no time. Um Fluminense que segurou boa parte dos seus jogadores, né, agora contra o Botafogo,
mesmo assim colocou em campo Renato Augusto, Douglas Costa, o time reserva do Flu tá bem bom também. Começando a entrar na mesma vibe do Flamengo, né, Renato? Sim, Até sim. quando precisa entrar com um time alternativo, tem grandes nomes, né? Mas vai ser, assim, é um teste bem interessante para os dois times, porque assim, o Fluminense vai enfrentar a melhor defesa, talvez, do país hoje, se a gente olhar para retrospecto, para organização, e o Flamengo vai pegar um time que joga com a bola, que sabe, que envolve, que joga muito curtinho, que vem trocando passes, que tem muito volume ofensivo. Então vai ser um jogo bem interessante, de dois treinadores, apesar de muito bons, são bem diferentes, né, como cada um olha para o futebol, acho que mais de maneira tática, sim. E do outro lado, o Vasco contra esse time que realmente, Nova Iguaçu, é isso. Volta Redonda não tá. Nova Iguaçu. Eu sempre confundo porque são os dois que fazem boas campanhas. O Voltaço até que não foi tão bem, mas o Vasco vai pegar um time extremamente organizado, um time que fez por merecer, deixou um Botafogo fora, que apesar de ter ganhado na última rodada aí, o clássico e ter ido muito bem com os meninos, mas o Nova Iguaçu faz uma grande temporada e mais que isso, né, um clube que se organizou muito nos últimos anos. Tempo atrás eu estava vendo um vídeo do CT, de como a estrutura é bem legal. E o Vasco na ascensão, né? O Vasco com uma grande chance de chegar em final, em jogar um clássico aí para decidir o campeonato. Payet jogando 90 minutos, a gente viu os números dele, é um cara que quando a bola chega nele, alguma coisa diferente acontece. Time estruturado, Esforça ontem começou jogando, a mesma base, Adson também ganhando espaço e indo bem, jogando com o Verratti até um pouco mais adiantado lá na frente, enfim. Vasco que fechou os 3 zagueiros, parece que vai assim mesmo pro resto da temporada. Então serão confrontos bem interessantes. Claro que no caso do Vasco ali tem um favoritismo, porque tem mais qualidade, tem mais investimento. E no Fla-Flu hoje eu vejo o Flamengo um pouco mais consistente. Acho que o Flamengo individualmente ainda é melhor, mas vai pegar o campeão da América. Time que tem mostrado que tudo é possível. O Fluminense tá umas reviravolta bem legal. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Esse rapaz aí tá meio perdido, né? Pelos comentários dele em relação ao Nova Iguaçu. Acho que ele caiu de paraquedas aí nesse comentário. Ele não tava entendendo nada que tava falando. Agora também em relação ao Fluminense, né? Que ele falou aí que tá não sei o quê. Eu tenho acompanhado, desde o começo do ano, tenho acompanhado os jogos do Fluminense, do Vasco, Botafogo. Eu gosto de acompanhar, né? Até pra analisar a questão tática e tudo mais. Mas o Fluminense não tá jogando bem, tá bom? Contra os 2 jogos contra a LDU, tomou um vareio. Embora no segundo jogo, principalmente no segundo tempo, né, tinha abdicado do jogo, a LDU tinha ficado aquele jogo, na minha opinião, um jogo covarde, né, ficar retendo o jogo. Mas no primeiro jogo tinha chance de meter 5, 6, 7 a 0 no Fluminense, não seria não exagero. Pela quantidade de gol que eles perderam lá em Quito, era pra ter dado um vareio no Fluminense. E o Fluminense contra o Botafogo, o Fluminense contra o próprio Flamengo, contra outros jogos, não tá jogando bem, tá bom? O time, sinceramente, não tá jogando bem. Ele foi infeliz nesse comentário, tem que analisar primeiro como é que tá os times estão se comportando de campo, né? A gente sabe que é um jogo difícil, é clássico, eles vão entrar com sangue nos olhos para vencer do Flamengo, mas vamos esperar, né? Eu tava até acompanhando agora, essa semana agora, foi ontem. Eu gosto de ver também algum react da torcida, né? Principalmente o pessoal que é influência de cada clube e tudo mais. O pessoal do Fluminense com bastante soberba, dizendo que quem deu azar foi o Flamengo ter pegado o Fluminense na semifinal, tudo mais, aquela soberba de sempre. Tá bom? A gente sabe que a soberba procede à queda, né? Então vamos jogar com o pé no chão, foco total no jogo, entrar com força máxima aí pra pressionar desde o começo do jogo, pressionar o Fluminense no campo de defesa deles, né? Lembrando que como ele tem aquela saída que, na minha opinião, é um dos únicos defeitos do Diniz. Não só esse, né? Tem a questão da bola lateral, que ele gosta de... Às vezes é até chato, porque o time fica tocando a bola na lateral... Aquela bola lateralizada, né? O tempo todinho tocando e não avança, não prossegue o jogo mais vertical para poder buscar o ataque. Às vezes enche o saco isso. Embora seja um jogo bonito de a gente assistir e tudo mais, mas tem hora que fica tocando só pro lado e não tem objetivo nenhum. Isso às vezes fica um pouco chato. E também tem essa questão da defesa que, em vez do time se livrar da bola ou buscar logo uma jogada longa e tudo mais, fica aquele toque chato dentro da área, vendo a hora perder a bola e levar o gol. Como aconteceu no primeiro Fla-Flu desse ano, né? O Flamengo teve a chance ali, o goleiro quase que perdeu a bola, o goleiro Fábio
do Fluminense, quase perde a bola ali, leva o gol. Esse é um dos únicos defeitos que eu acho no trabalho do Fernando Diniz, essas questões aí. Perdeu a bola, tá pressionado, joga a bola pra longe. É campeonato, não tem isso não. Mas ficam coisando. E o Flamengo tem que fazer isso desde o começo do jogo. Pressionar aquela pressão pós-perda, pressão lá em cima da defesa mesmo, né? Marcar, pressionar a defesa do Fluminense pra poder roubar a bola. Começar já o jogo ditando as regras, né? Partir pra cima mesmo e tentar construir um bom placar já no primeiro jogo pra poder mais dar tranquilidade pro segundo jogo. Lembrando que é um jogo muito difícil. Se o Flamengo fizer o primeiro gol assim no começo do jogo, vai abalar emocionalmente a estrutura do Fluminense. Eles vão ficar um pouco desesperados, vão partir pra cima. E o Flamengo, como o Tito próprio falou, colocar ali um bloco médio, ou um bloco um pouco mais baixo, para tentar buscar o contra-ataque com o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, tá bom? Em relação até a escalação, a gente não sabe quem vai ser titular na zaga, já que o Fabrício Bruno tá com a fratura. E ontem ele não treinou, né? A gente não sabe se ele vai treinar hoje, ou já tá treinando. A gente não tem um certo ainda sobre o treinamento. Mas a princípio ele ia usar uma proteção para poder se adaptar até o jogo de sábado diante do Fluminense. Tem a questão também do Léo Ortiz, e a gente não sabe se ele vai ser titular também, né? Caso o Fabrício Bruno não tenha condições de jogo. Ele já está regularizado, já está apto para o jogo diante do Fluminense, mas caso precise ele pode entrar como titular no lugar do Fabrício Bruno. Caso o Fabrício Bruno não se sinta confortável para jogar, né? Com aquela proteção no rosto. Lembrando que quem usou também foi até o Rafinha, né, em 2019, aquela proteção. Ajuda bastante para evitar pancada ali na região e tudo mais. Até para ele se recuperar. A gente não sabe ainda qual o tempo de recuperação para a fratura no rosto. No caso do nariz, né? A gente não passou ainda a direção médica do Flamengo não passou nada ainda. Mas a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, tá bom? Tivemos também ontem, agitou as redes sociais, foi a questão do Michael, né, volante do Corinthians, tem 26 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Flamengo fez uma proposta oficial para o Shakhtar Donetsk. O problema é que só tem 2 dias para fechar a janela fecha dia 7 de março. E o Flamengo tem que correr contra o tempo aí. Ainda tem a questão do Corinthians, se o Corinthians vai aceitar cobrir ou não. Lembrando que bem difícil a situação do Corinthians, teve esse caso aí do Roça, né? E pegou o beco do Corinthians, fizeram um acordo, o Corinthians não cumpriu novamente, ele se chateou, pegou o beco no Corinthians. O Corinthians não tá cumprindo com o que tá falando, né? Contrata o jogador e não paga. Aí fica difícil, né? Dizer que desse jeito não querem fazer o que o Flamengo fez, que o Atlético Paranaense fez, que o Palmeiras fez, que o Fortaleza fez, desde lá de baixo. Começar a organizar a casinha, pagar as dívidas, tudo certinho para poder lá na frente querer, né, alcançar novos objetivos, alcançar objetivos grandes. Aí querem já partir para cima, só porque conseguiram o contrato agora, não sei quantos milhões, da patrocínio Master e tudo mais, já querem. Tem que lembrar que tem dívida para pagar, tem chat para pagar, tem problema na justiça de jogadores para pagar. Aí fica bem difícil, né, desse jeito. Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. Lembrando que do sábado o jogo do Flamengo e Fluminense foi adiado a questão do horário. Eles pediram para alterar para 5 horas, só que a FG se reuniu e achou melhor botar às 9 horas da noite, tá bom? O jogo vai ser sábado, 9 horas da noite, Maracanã, casa cheia. Primeiro mando de campo é do Fluminense e segundo mando de campo é do Flamengo. O Flamengo leva vantagem na questão de placares iguais, né? Empate na soma dos placares, o Flamengo passa, tá bom? Mas a gente quer que o Flamengo faça um bom jogo. Agora já no primeiro jogo, um jogo muito difícil, né? Importantíssimo. E o Flamengo construiu um bom jogo aí pra gente dar tranquilidade pro segundo jogo, tá bom? Lembrando que o Fluminense não vai ter o André, que foi suspenso agora com diante do Botafogo. E o Flamengo tem essa questão aí do Fabrício Bruno, que a gente não sabe se vai jogar ou não. Temos o Alan, que já voltou, não estava até no banco de reserva dentro do Madureira. A gente sabe se ele vai estar apto também, né? Na questão física e tudo mais. Mas a gente espera que o Flamengo tenha força máxima aí para enfrentar o Fluminense, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SBT Sport e SPN Brasil, né? Vai estar na descrição. Valeu.